Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por sumarse a este último encuentro del programa de capacitación en prospectiva agrícola alimentaria, organizado por la Plataforma Iberoamericana de Prospectiva Agrícola y Alimentaria, promovida por las academias de ingeniería de España, Venezuela, con la colaboración del CEP Cuyo. El día de hoy nos convoca nuestro último encuentro que gira en torno a la implementación y monitoreo de estrategias prospectivas, actividad que estará a cargo de los colegas de Brasil, de la profesora doctora Raquel Janesic Muniz, del IEA Future Lab de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, aquí en Porto Alegre, Brasil. Así que bienvenida Raquel y muchas gracias por la buena predisposición para el día de hoy. Eh, ya enseguida hacemos la presentación formal de Raquel. Algunas cuestiones generales de balance de esta trayectoria que hemos hecho en el marco de la capacitación. Este es un curso introductorio que busca nivelar conocimientos, generar un marco de referencia compartido en torno a la perspectiva agrícola alimentaria. Y a lo largo de estas 5 sesiones, que tuvimos la participación de Roberto Mariano de la Universidad Nacional de La Pampa de Argentina, que nos hizo una introducción a los estudios de futuro y a la perspectiva en particular. Luego conmigo vieron los distintos métodos y técnicas de la caja de herramientas de la prospectiva. Posteriormente, con Omar y Ader de Perú trabajaron las visiones de futuro, los escenarios, las perspectivas futuras en torno a las dinámicas o transformaciones agrícolas alimentarias en el mundo y en América Latina y el Caribe en particular. Luego, con Francisco Fernández de Chile, vieron ese paso de la prospectiva como anticipación, como construcción social de futuros, a la toma de decisiones, al diseño de políticas públicas, a procesos de planificación para el desarrollo de este sector estratégico para nuestra región. Y hoy con Raquel de Brasil vamos a ver, bueno, cómo monitoreamos, hacemos el seguimiento de los escenarios, de estas visiones compartidas de futuro en torno al campo agrícola alimentario, que es el foco o el tema focal que tiene nuestra plataforma. Y esta actividad ha sido totalmente gratuita, libre para los miembros de la plataforma y también para los docentes, los docentes que han participado brindando sus conocimientos y experiencias, lo han hecho de manera ad honorem, así que agradecemos la participación y la buena predisposición de todos ellos que tienen agendas y compromisos en muchos casos, así que la idea es que sobre este curso que permite esos mínimos comunes entre los miembros de la plataforma, nos vamos a apalancar para posteriormente poderlos invitar a desarrollar cursos de profundización o de ampliación de estos conocimientos que ustedes han compartido acá. Y en ese marco queríamos invitarlos a que se sumaran. Esta información después las vamos a compartir por el aula virtual, pero de todos los docentes que han participado en esta instancia, queremos destacar 3 actividades de capacitación y formación que son muy importantes y que les va a permitir profundizar el conocimiento de lo que hemos visto en este curso introductorio. Una es la especialización, el MBA en Inteligencia, Estrategia e Innovación, que coordina y dirige Raquel desde la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Brasil, una actividad de capacitación y formación íntegramente virtual, o sea que van a tener posibilidades de tomarlo
desde todos los países de Iberoamérica y bueno, es una oferta muy sólida, rigurosa, estructurada y yo recomiendo que puedan visitar la web de la especialización y ahí conocer en detalle los contenidos. Entiendo que cuando presentamos estos contenidos estamos pensando en las cortes del próximo año, 2026. Luego tenemos la Diplomatura Universitaria Internacional en Prospectiva Agrícola y Alimentaria de la Universidad Nacional de La Pampa, en Argentina, que también es íntegramente virtual y la dirige Roberto Mariano. Y luego está el curso internacional de especialización, gestión gestión de la innovación con inteligencia estratégica, que es de Proyecta a Más de Perú, que coordina Omar del Carpio. Así que la idea es que tienen disponibles estas tres ofertas enfocadas, focalizadas en temas de prospectiva, innovación, inteligencia, que les pueden permitir dar mayores elementos de lo que hemos visto en este curso introductorio. Carmelo, no sé si vos querés complementar o agregar algo, si no ya damos paso a Raquel. Sí, bueno, en primer lugar, agradecerle al doctor García Azcárate por haber aceptado la invitación a compartir con nosotros esta última sesión del programa. Eh, Queremos restablecer la presencia de Seirán en este equipo. Pues ya la teníamos con María. María estuvo adelantando un buen trecho de este camino y nos estaba haciendo falta la presencia de Seigram y nos parece que el doctor García Acárate pues es un profesor de alta valía, tanto por su formación como por su experiencia. Ha trabajado fundamentalmente en el desarrollo de la política agrícola comunitaria, su evaluación permanente y un proceso muy prospectivista en el sentido de que esta semana pasada, por cierto, lo acompañé en una sesión en donde se está haciendo la revisión de la política agrícola para el año 2027 y siguientes, y pues allí estaban representantes de distintas organizaciones de agricultores y de otras instituciones privadas. Pues yo creo que le agradecemos muchísimo el interés, doctor García, y tendremos oportunidad de darle un poco de información. Pero quiero aprovechar esto y 2 minutos más. Eh, Estamos terminando este programa, que es un programa dentro del contexto de PROAG. Es decir, habíamos avanzado por una parte a trabajar un poco el tema de conocernos y básicamente nos lanzamos a hacer estas reuniones de cada país, de presentar sus experiencias, sus capacidades, sus retos y simultáneamente dijimos, por cierto, fue María quien impulsó. La plataforma tiene que empezar por un proyecto de investigación. Y efectivamente ese proyecto se elaboró, se presentó al CITED y está en proceso de revisión en este momento. Y todas esas cosas concurren a una eh, dirección, a una finalidad compartida. Y es, ¿qué es lo que queremos nosotros? Somos unos promotores de la ciencia o la disciplina de la perspectiva y creemos en ella porque sentimos que es una herramienta extraordinaria para la construcción de políticas públicas conducentes a acercarnos a los escenarios deseados. Por tanto, yo creo que terminar el curso de capacitación básico
que fue precisamente seleccionado para quienes tenían menos experiencia en el manejo de la prospectiva. Y pues ahora nos seguimos viendo y probablemente tenemos que hacer una plenaria con el resto de los países que no concurrieron a este proyecto porque tenían, digamos, suficiente experiencia, como lo ha mencionado ya Javier, casos concretos de Argentina, de Perú, de Brasil, etcétera. Así que eh, creo que sin más, mm, saludo al doctor García y al final le vamos a dar la palabra. Eh, Javier o Raquel, Gracias, Carmelo. vamos, Bueno, vamos al curro. vamos, sí, ahora vamos a presentar a la profesora doctora Raquel Yanesit Muniz. Ella es profesora titular en inteligencia anticipativa, prospectiva estratégica, foresight participativo, eh, señales débiles. Es directora del Centro de Estudios e Investigación en Administración, CEPA, y coordinadora de la MBA en Inteligencia, Estrategia e Innovación de la Universidad Federal de Río Grande do Sur, Porto Alegre, Brasil. Cuenta con más de 20 años de experiencia académica, es pionera en Brasil en prospectiva e inteligencia anticipativa, siguiendo el método francés Le Scanning desde el año 2020. Investiga y facilita la detección e interpretación de señales débiles que crean nuevos caminos para el futuro. Bienvenida, Raquel, y un gusto tu participación en esta actividad. Vou iniciar aqui agradecendo a participação. Vou pedir para compartilhar a tela, e em seguida para a gente iniciar então a nossa conversa. Bom, vamos iniciar então a nossa conversa de hoje. Iniciar agradecendo o Javier e o Carmelo pelo convite. Vou me desculpar, mas não falo espanhol. Vou tentar falar pausadamente para que possam me acompanhar. Como o Javier anunciou, nós iremos apresentar um pouco da nossa experiência dentro do Centro IEA Future Lab, que situa-se na Escola de Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, no sul do Brasil. O Javier já me apresentou, mas vou sinalizar alguns pontos importantes aqui. Eu trabalho dentro dessa área de prospectiva, estudos de futuros desde o ano 2000, portanto, lá se vão 25 anos de experiência. Eu fiz o meu doutorado na França, da onde iniciei toda essa jornada de pesquisa, ensino e extensão dentro da disciplina de antecipação, também conhecida como prospectiva, baseado na Escola Francesa de Inteligência. O nosso laboratório de pesquisa, que é um centro de pesquisa aqui na URGS, ele é especializado, portanto, em inteligência antecipativa e prospectiva, e atuamos tanto na área de investigações, formação, estudos, desenvolvimento e aplicação da prospectiva em empresas. Somos um laboratório com cerca de, agora já quase 30 pessoas, das quais o Carlos Brito Cabreira aqui presente, o Javier, que se somou a nós a partir de março de 2025, e um conjunto de pesquisadores em diversos níveis, tanto nível de graduação, iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado e também professores pesquisadores. Todo o nosso laboratório, ele é baseado no conceito desenvolvido pelo professor Humbert Lescot, na França,
cuja nomenclatura original é Veille Anticipative Stratégique Intelligence Collective, que a partir de 2004, quando do meu retorno ao Brasil, nós adaptamos com uma tradução para o português, que assume várias dessas terminologias originais, né? Nomeando então assim o IEA, que é a inteligência estratégica antecipativa, sob um olhar coletivo do LEB. Então, o LEB aqui representa o nosso coletivo, numa tradução muito aproximada do termo em francês, cuja palavra veille, que é a única que acabou não ficando adotado na nossa nomenclatura, significa vigilância ou monitoramento orientado ao futuro. Então, o coletivo a gente tem associado ao nosso lab e o VEI associado a esse olhar para futuros, baseado então nessa escola francesa de inteligência. Para fazer o registro das nossas referências seminais, nós temos aqui o professor Humbert Lescar, que desde a década de 80 iniciou os seus estudos criando um método próprio que se baseia em alguns elementos seminais de Igor Ansoff, que definiu desde a década de 60 o conceito de sinais fracos, e também de Francis Aguilar, que conectou isso muito de perto com o olhar da gestão estratégica. Para dar uma referência inicial sobre o nosso olhar da antecipação e da prospectiva, eu trago esse gráfico cujo principal objetivo aqui é mostrar uma diferença de base que contrapõe o olhar de tendências e o olhar de reação a elementos do ambiente. Então, a gente não opera dentro do nosso método e da nossa perspectiva sobre antecipação num olhar de previsão ou de forecast baseado em tendências, e sim com um olhar de proatividade, de antecipação, de prospectiva, que a gente chama muito, né, de foresight, associando muito a um dos pilares do Quinteto da Mudança pregado pela ONU, aonde um dos 5 elementos esperados e anunciados como habilidades para desenvolvimento sustentável, um deles é o Strategic Foresight, associado a outros elementos como dados, posicionamento digital, comportamento e também inovação, que permitem orientar uma cultura de futuros nas organizações. Então, muito mais do que olhar para o passado e previsão baseado em tendências, que é o que cerca de 95% das pessoas que pensam futuros acabam se associando, nós trazemos uma perspectiva muito voltada ao uso de sinais fracos. Sempre numa orientação de decidir o futuro da organização olhando para frente e não para dados do passado que possam orientar o futuro, que é o que as tendências acabam orientando. Então, muito mais do que olhar para o retrovisor, a nossa orientação enquanto agente proativo que decide o futuro, a gente olha com uma perspectiva de radar. E muito olhando não somente para os pilares teóricos que sustentam esse conceito, mas trazendo todo esse rigor
da ciência para algo que possa, de fato, se tornar uma prática aplicada nas organizações, no mercado, né? Então, a gente traduz esses conceitos em um método que permite transformar esse conhecimento em algo acionável nas organizações. Então, para isso, nós temos um método que chama-se método Lescaning, que é uma sigla que representa Learning Environment Scanning e que é baseado num tripé cujos elementos são o próprio método com os seus processos e fluxos, que em seguida nós vamos conhecer, e que está aqui representado ao lado, nesses fluxos que vocês percebem aqui, e que é retratado no nosso livro, né, do método. Então, é um método que usa tecnologia, dados, informações e principalmente sinais fracos como tecnologia para fazer este método acontecer. Então, é a matéria-prima que permite que o método funcione. Só que também precisamos muito das pessoas, porque são as pessoas, pela sua atenção ao ambiente e percepção de eventos em construção, que vão permitir que todo esse método funcione. Então, é um método que coloca em prática um dispositivo nas organizações de inteligência estratégica antecipativa. Esse método, ele é composto por 9 etapas, e nós vamos tentar passar por essas etapas para que vocês conheçam um pouco de como se opera o método nas organizações. Importante pautar que todo método ele tem uma orientação de apoio à tomada de decisão, baseado em uma atenção, um monitoramento do ambiente. Muito bem. Quando falamos em método, a gente associa muito, então, ao processo de colocar em prática atividades de foresight nas organizações usando esse modelo de Learning Environment Scanning. Porque é um processo, ele é visto como algo que se retroalimenta através de ciclos de busca informacionais. Por ser um processo, ele envolve alguns elementos importantes que também trazem o diferencial do nosso método. Então, ele é baseado em pessoas e, portanto, na inteligência coletiva participativa. Ele tem uma orientação de monitoramento do ambiente externo, portanto, não estamos olhando para dentro da organização, e sim para o que acontece no ambiente, que pode orientar as nossas decisões através, né, dessa atenção a movimentos de atores e stakeholders que compõem o nosso ambiente pertinente. Trata-se de olhar para o ambiente e, de uma forma formalizada, processual, sistematizada, trazer uma intenção de proatividade. O que significa esse olhar de proatividade? Que eu não espero que algo aconteça, não espero que uma tendência se estabeleça e tento me posicionar antes que o evento esteja óbvio e formalizado. Para isso, eu preciso desse desenvolvimento, desse olhar proativo, dessa intenção de olhar para o ambiente e movimentos que anunciam mudanças ainda não estabelecidas. Para isso, a gente olha muito para essa antecipação baseada na ação
coletiva organizacionais, cujo elemento essencial são os sinais fracos, que mais para frente a gente vai falar um pouco sobre eles. Trata-se de um sistema de informação invertido, inverso, na medida em que a gente não espera ter questões a serem respondidas, e sim a gente fica de uma forma permanentemente atenta ao ambiente, e são os movimentos ou sinais percebidos no ambiente que fazem com que possamos estabelecer essas hipóteses ou essas questões a serem, num segundo momento, respondidas. Sempre com o foco de como que podemos olhar para o ambiente e tomar essas ações, essas decisões, pensando em um posicionamento diferenciado, inovador da organização. Porque é um processo, e assim considerado, não estamos falando de um projeto pontual em um momento do tempo, e sim uma ação continuada, prolongada e contínua, que possa ser vista como sistematizada e institucionalizada. Por isso que a gente chama de processo organizacional. Um processo que envolve uma pró-ação e, portanto, uma ação organizacional, que envolve equipes, pessoas, competências diversas e complementares, e que possa ser transversal na organização. O que que isso significa? Que vai tocar na organização em diferentes níveis organizacionais. É um processo também recursivo, porque ele se retroalimenta. E, portanto, ele é contínuo, dinâmico e evolutivo. E que vai, pela sua evolução no tempo, ensinar a organização, ou seja, ela se coloca num papel de aprendiz daquilo que acontece no ambiente. E isso também alimenta a gestão de conhecimento da organização. Então, vou passar rapidamente pelo processo e como que ele se dá, de uma forma muito rápida, mas que possa já dar um entendimento básico para vocês de como que é esse funcionamento. Então, um ponto muito importante é a animação desse processo. Antes mesmo de ele se instalar, eu preciso de um responsável ou um conjunto de pessoas responsáveis pela gestão desse processo, que é o que nós chamamos de animação. São pessoas que vão dar vida ao processo dentro da organização. Isso envolve estruturar equipes, estruturar gestão da informação, estruturar como que vai se dar a governança do processo a nível organizacional. Em seguida, quando a gente começa de fato a instalar esse processo, nós temos um primeiro momento que é de escolher o domínio de interesse, ou seja, em cima de qual processo criativo de valor que eu vou, num primeiro ciclo de atenção ao ambiente, direcionar o meu olhar. Em seguida, a partir dessa definição de domínio, a gente estabelece, através de escolhas coletivas, isso é muito importante em todas as etapas do processo, a gente tem essa orientação coletiva, onde a decisão da estrutura do processo, ela se dá por um alinhamento de interesses do coletivo organizacional. Então, essa segunda etapa do fluxo, que a gente chama de etapa de alvo, ela visa definir, e portanto aqui eu vou ter regras, né,
de definição de para onde no ambiente eu vou direcionar a minha atenção. Esse alvo, ele pode ser dinâmico e evolutivo a cada novo ciclo do método. E ele é composto, basicamente, por dois conjuntos de elementos do ambiente. De um lado, nós temos os stakeholders, os atores do ambiente, então, portanto, clientes, fornecedores, concorrentes, investidores, governo, enfim, um conjunto de pessoas físicas ou jurídicas do ambiente que são importantes e pertinentes para a minha organização. Uma vez definidos esses atores do ambiente, a gente também especifica temas, assuntos importantes que dizem respeito àquela unidade de criação de valor que eu defini ao orientar o domínio de aplicação na etapa anterior. É como se eu colocasse um óculos de atenção ao meu ambiente, direcionando alguns elementos que são importantes e que eu vou passar a monitorar estrategicamente pelas decisões que esses atores do ambiente tomam e que podem ser importantes para o meu negócio, para a minha definição de políticas públicas, para a minha tomada de decisão. Muito bem, uma vez estabelecido esse alvo, passamos então para a etapa de coleta ou de percepção de elementos do ambiente. Essa coleta, ela significa quais elementos do ambiente, quais sinais eu vou reter, vou coletar, vou perceber no meu ambiente. Essa coleta, ela passa por algumas decisões, alguns filtros de atenção que num primeiro momento vão olhar para o ambiente e identificar esses sinais do ambiente, cujos sinais fracos, que é o nosso elemento principal, tem as suas bases lá nas definições de Ansoff, na década de 60, que significam manifestações de eventos ainda em construção, que possam sinalizar mudanças futuras ainda não estabelecidas. Esses sinais são como pequenos elementos, pequenas sementes de grandes transformações futuras, que sugerem que algum movimento está acontecendo e para o qual eu preciso prestar atenção. Esses sinais, eles possuem, por definição, um conjunto de características que os tornam elementos um pouco complexos de se observarem no ambiente, e por isso a importância do coletivo envolvido e de um processo estabelecido que permita fazer as conexões e gerar essas representações do que eles podem significar no futuro. Esses sinais, eles passam de uma percepção individual e em seguida coletiva, que nós já vamos olhar, e cuja conexão entre o individual e o coletivo passam por esse repasse informacional ou esse compartilhamento e transmissão que são sinalizados no método por essa etapa de repasse informacional, que é quando o indivíduo, a partir da seleção individual inicial, compartilha, tira da sua posse individual e passa a compartilhar coletivamente. Nesse sentido, eu tenho um estabelecimento de memória organizacional que passa a consistir em uma base de conhecimento
que passa, então, de um olhar individual a um olhar coletivo. Por que que eu deixei para falar dessas duas outras caixinhas do método somente agora? Porque essa seleção individual e coletiva, ela acontece, se estabelece a partir desse olhar individual, mas passa para o coletivo organizacional somente quando eu repasso esse sinal ou essa informação, que é um sinal somado de um significado, ao coletivo que vai combinar esses sinais e essas informações para que depois, numa etapa posterior, possa alimentar a criação coletiva de sentido. Então, essa seleção individual e coletiva, através de alguns filtros informacionais, tanto a nível individual quanto a nível coletivo, passam a reter essa percepção de sinais do ambiente e num momento que é o coração do nosso método, são realizadas sessões, reuniões de criação coletiva de sentido, aonde se estabelece uma atividade conjugada de interpretação desses sinais pelas pessoas, então, portanto, pelo coletivo, pelo humano, que vai interpretar e criar sentido, gerar sentido, portanto, sense making, a partir dessas informações, desses sinais que tiverem sido coletados. Esse momento de criação coletiva de sentido, ele usa uma técnica também própria do método, que chama técnica puzzle, aonde cada elemento informacional começa a ser associado a outros elementos, muito usando essa metáfora de puzzle, de quebra-cabeça, para começar a entender esses movimentos do ambiente, no intuito de criar uma representação interpretada sobre os movimentos que estão acontecendo e gerar ações em função do que aquele coletivo construiu como sentido com base nos sinais coletados. Uma vez que essa representação e esse entendimento, essa construção de sentidos aconteça, passa-se por uma divulgação, uma difusão, uma disseminação desses significados, criando-se narrativas que têm como objetivo engajar os membros da organização para que elas também possam se apropriar daqueles sentidos criados e gerar as ações assim decorrentes. Com isso, a gente fecha o ciclo de entendimento sobre o ambiente, que, por sua vez, pode retroalimentar o processo e iniciar novos ciclos de monitoramento e de observação. Esse é, portanto, um processo muito dinâmico, que, embora a gente tente consolidar ele numa ideia de método fechado, com algumas etapas que se retroalimentam, ele é bastante humano, relacional e evolutivo no ambiente, como é a nossa própria definição de processo nas organizações. E como que isso se conecta com a ideia da técnica de cenários futuros? O processo alimentado pelo puzzle gerado através dessas etapas do método de environment scanning, de learning environment scanning, ele vai gerar uma pauta de ação que, por sua vez, associado ao método de cenários futuros, eu trouxe aqui a exemplo o cone
de futuros do Vorus, e que depois foi exponenciado pelo Galva, Lei e Anu mais recentemente, é com esse elemento construído no método Lescaning que eu posso fazer uma variação de cenários futuros desejáveis, possíveis, prováveis, absurdos muitas vezes, para que a organização possa orientar a sua ação na direção daquele cenário desejável. Ainda assim, consciente de que esses cenários são dinâmicos e evolutivos e que todo novo ciclo de aprendizado do ambiente usando o método Lescaning pode ir recalculando a rota na tomada de decisão, olhando para o futuro. É importante também trazer algumas limitações desse modelo de Learning Environment Scanning, que ele exige recursos que muitas vezes as pequenas e médias empresas não possuem, e que, portanto, a gente vai buscar algumas formas de solucionar isso usando o método de foresight em rede, que em seguida eu mostro para vocês. Ele tem uma dependência do olhar humano, dessa análise manual e artesanal que exige a presença humana. Então, ao mesmo tempo que isso é uma limitação, isso também é uma riqueza do método, porque faz com que o humano interprete sobre esse ambiente e não aloque a inteligências artificiais essa construção. Tem-se uma escalabilidade limitada, porque ao envolver humanos e ciclos de atenção ao ambiente, o recurso humano e mesmo o recurso informacional, ele tem uma certa limitação, então não se consegue exponenciar isso com vários processos em paralelo, e tem a questão dos sinais fracos, que exige essa interpretação subjetiva. Mas para isso a gente também tem evoluído nas nossas pesquisas, e com isso a gente desenvolveu muito com a pesquisa do professor Carlos Brito Cabreira, aqui presente na sua tese de doutorado, do modelo de foresight em rede, que adota esse método, mas incorpora ele e expande ele, ampliando para o uso do modelo em rede. Então, portanto, se eu sou uma pequena empresa, eu não preciso pensar o método somente com meus próprios recursos, mas posso combiná-los com outras empresas, de forma que em rede eu vou conseguir, assim mesmo, estabelecer esses processos de monitoramento. E a gente tem mais recentemente também pesquisas que ampliam esse olhar do método na direção da inteligência artificial generativa, que é o que eu vou trazer para vocês no formato de um novo modelo que está sendo construído, de um agente de inteligência artificial generativa, que é o IEA Scale, que combina o nosso método tradicionalmente, né, construído pela escola francesa, com o foresight em rede, buscando responder a algumas daquelas limitações que anteriormente eu mostrei para vocês. Então, o que é o Scale? É uma plataforma de sinais fracos associada à inteligência estratégica antecipativa, que nasce para transformar as percepções humanas e os elementos informacionais em informações que possam ser utilizadas tanto por empresas que vão conseguir realizar esse processo com os seus próprios recursos, mas também e principalmente por aquelas pequenas empresas ou pequenos decisores que não têm recursos e capacidades de instalar um processo desses, que acaba sendo complexo pelo envolvimento de várias etapas e de vários recursos organizacionais,
e que então, ao usar uma plataforma como a Scale, que tem como objetivo escalar a percepção e o juízo humano sobre os sinais do ambiente, para que eles possam, assim mesmo, realizar essa inteligência estratégica antecipativa com o apoio da inteligência artificial generativa. E com isso eu encerro a minha apresentação, né? Tentando trazer esse olhar de que investir em inteligência estratégica antecipativa é tomar as rédeas do seu futuro com um papel proativo, antecipativo, no lugar de ser surpreendido por tendências, né? E somente ter um espaço de decisão aonde eu vou estar reagindo aos que os outros estão definindo como futuros para mim, no lugar de poder eu mesmo construir esse caminho de futuros. Acho que é um pouco isso, dado o tempo, para trazer um pouco, então, dos nossos estudos, pesquisas e práticas do IA Future Lab, dentro desse olhar de estudos de futuros. Muito obrigada. Muchas gracias, Raquel. Muy clara, precisa la presentación. Muchas gracias. Eh, bueno, hemos visto un nuevo método, una nueva aproximación que tiene, en mi opinión y en mi entender, el valor agregado de trabajarlo a nivel organizacional, empresarial y la potencialidad de escalarlo a nivel de un determinado sector o cadena productiva. Eh, Abrimos ahora un espacio breve de preguntas, intercambios, consultas. Ahí en el chat del Zoom tienen el enlace al Future Lab, en donde pueden encontrar allí las publicaciones, los artículos que profundizan lo que ha compartido el día de hoy Raquel. No sé si hay alguna pregunta, comentario que quieran realizar. Carmelo, ahí te veo con el micrófono abierto. Bueno, esperamos que los propios participantes muestren alguna inquietud, algún interés para aclarar algún tema o profundizar alguna de las notas que ordenadamente nos ha presentado Raquel. Yo ahí sí quisiera como también destacar que el modelo eh, probado y validado por Raquel y el equipo de Brasil integra y sintetiza los distintos elementos o aportes que hemos ido viendo a lo largo de este curso introductorio de la plataforma. Así que tiene también ese valor agregado de síntesis estratégica de la propuesta para abordar de una manera organizada, estructurada, rigurosa el futuro. Otra pregunta, reflexión. Javier, eu acho que a gente Sí, pode Raquel. também compartilhar com o pessoal, além do site que você colocou ali no chat, Sí, o link, o enlace, disponibilizar também, eu vou colocar aqui no chat, as nossas redes sociais, onde nós temos muitos materiais, textos, lives, conteúdos que talvez possam interessar, né, aos que estão aqui hoje nos assistindo. Então, compartilho aí o nosso arroba, é o arroba IEA Future Lab, tanto a nível de LinkedIn quanto a nível do Instagram. Nós temos vários materiais que podem, num futuro, né, interessar aos participantes e também é uma forma de entrar em contato conosco, né? Temos aí também o nosso telefone, WhatsApp, e-mail, e deixo aí as nossas coordenadas
para que aqueles que tiverem interesse em trocar uma ideia, em questionar, né, em mandar sugestões, a gente está muito aberto aí a, a construir, juntamente com toda a comunidade, esse olhar justamente para possibilidades de futuros que estamos todos construindo juntos, né? E que também precisamos validar e valorizar o papel das pessoas nessa postura proativa de construção, né? Eu acho que nós temos uma responsabilidade muito grande enquanto pesquisadores que olhem para esses métodos e essas práticas com o rigor da ciência, né? Especialmente no momento onde Foresight passa a ser, vou chamar aqui uma trend, né? Desde que a ONU trouxe e disseminou muito esse olhar sobre Strategic Foresight, temos visto uma disseminação de profissionais realizando prospectiva em empresas de uma forma nem sempre rigorosa e validada em métodos. Então, esse é uma outra responsabilidade que nós temos como laboratório, como universidade, em trazer formas validadas de como realizar essas práticas em organizações. Então, tudo isso que eu trouxe aqui para vocês hoje é resultado muito breve, né, por conta do tempo que temos, de mais de 40 anos de estudos em prospectiva. Na verdade, desde a década de 80, né, com os primeiros estudos do professor Humbert Lescar, e as suas primeiras publicações. Então, cada caixinha do método, cada etapa do nosso método é resultado de teses de doutorado com muitas investigações e experiências e aplicações em empresas. Então, temos que valorizar muito essa construção e esse rigor, né, e essa experiência que temos em contraponto com algumas práticas muito superficiais que a gente tem visto acontecer por aí, né? Então, é nosso papel também, enquanto universidade, valorizar essas formas validadas de realizar prospectiva e trazer para nós, vou chamar aqui agora, enquanto profissionais, vou chamar aqui do Sul Global, né? Então, somos todos aqui, a grande maioria, pelo menos, né? Estamos numa posição onde temos que valorizar o nosso olhar de construção de futuros e não só olhar para o que os outros estão realizando e querendo nos ditar enquanto tendências já estabelecidas. Então, é um convite a assumir esse papel proativo de protagonista na nossa construção de futuros, de realidades aqui do Sul Global, que são muito diferentes de realidades de países mais desenvolvidos e que muitas vezes têm sim modelos excelentes, mas que nem sempre estão adequados à nossa realidade. Então temos que nós usar esses métodos para construir as nossas realidades e tomar as nossas decisões. Então, um complemento aqui à minha apresentação. Muchas gracias, Raquel. Te cuento que ahí en el chat también, bueno, hay comentarios de felicitaciones, excelente la presentación, muy clara, un método muy útil, importante. Aquí sí hay una pregunta de Luis que dice, excelente método en su dimensión, escalas, deberíamos aplicarlo, adaptarlo para una cadena agrícola determinada. ¿Qué opinan? Y ahí, bueno, sí, nos gustaría conocer tu opinión al respecto. O método é um método transversal e também interdisciplinar.
nós já aplicamos o método em diferentes setores, em diferentes contextos, em diferentes cenários. Então, ele não foi um método desenvolvido para uma ou outra área de conhecimento. Então, sim, podemos aplicá-lo em diferentes áreas, né? Na área agrícola, né? Na área industrial, enfim, ele não tem restrições de aplicação, porque ele é um método que se coloca em diferentes contextos, naturalmente. Ao inserir num contexto, a gente tem um espaço também de adaptação do método às diferentes realidades. Sabemos que temos algumas realidades com poucos recursos, outras com muitos recursos, e a gente consegue fazer essa adaptação. Ele é muito adaptável e escalonável enquanto método. Muchas gracias, Raquel. Acá tenemos la mano levantada de Lino. Hola, buenos días a todos. Buenas tardes, Carmelo Olá. y los compañeros españoles. Bueno, aprovechar la oportunidad para agradecerles a la academia, a la Universidad de Cuyo, Javier, Carmelo, por esta oportunidad que nos han dado, que ha sido muy, muy enriquecedora en lo personal. Muchísimas gracias de verdad. Y en particular a la doctora, su presentación bien, bien completa y bien interesante. Hay algo que me gustaría que comentara, porque tal vez se me quedó así digamos, en la visión, en la presentación y cómo unirlo con algunas de las ideas que estaba usted dando. Ahí usted presentó una gráfica donde hay una relación entre el pasado y el futuro, y estaban unos conos donde en el centro, en el eje central, va lo proyectado, y después hay unos conos que se van abriendo, que lo probable, lo factible, y hay un externo cono muy grande que es algo que llamó absurdo, ¿no? Sin embargo, el cono que va no centrado, que es lo deseable, abarca un poco esa banda de lo absurdo. Y yo decía, bueno, ¿cómo podemos nosotros definir esos posibles futuros que denominamos absurdos? Y si eso, y disculpen mi ignorancia a todos, si eso tiene que ver con lo que definió como señales débiles, porque tenemos en el presente situaciones que se nos pueden pasar inadvertidas, pero usted decía que podían tener un efecto en el futuro. Y a lo mejor esas señales débiles actuales son las que nosotros vemos como un futuro absurdo, pero que en ese futuro pueden integrar lo deseable. Entonces, si esa es la idea, por favor, doctora, me la aclara. Y si no es, de nuevo, disculpen mi ignorancia en el tema, pero es que me quedó así, se me enredaron un poquito ahí los cables, y quería, no quiero irme sin tener esa aclaratoria. Gracias de nuevo a todos. O método, ele não chega a avançar na direção dos diferentes cenários. O método, ele finaliza na medida em que ele traz elementos, traz representações, a partir do qual eu vou aplicar a técnica de cenários. Então, o método em si, ele vem antes da técnica de cenários, ou seja, ele faz uma leitura de sinais, que este sim é dinâmico, e que vai alimentando essas variações de cenários possíveis. De que forma que podemos considerar os sinais nas diferentes variações desses cenários, sendo os absurdos, prováveis e possíveis. Para quem aplica a técnica, é muito importante considerar que mesmo que eu crie 4, 5, 10 cenários a partir de uma leitura do ambiente, que é o que o nosso método faz. Então, o nosso método ele vem antes de fazer essa variação dos cenários, né? Isso já é de fato comum. Nenhum dos cenários construídos vai efetivamente acontecer.
Daí alguém vai me perguntar, mas então por que que eu vou fazer essa técnica se nenhum dos cenários, assim como eu pensei e desenhei, vai acontecer? Porque na medida em que a gente cria os cenários, a gente está criando espaços de entendimento, de possibilidades que, se acontecerem, não vão nos tomar como sendo um elemento surpreendente. Então a gente olha para essa construção para, se acontecer, o que que eu preciso imaginar? E a gente vai construindo a nossa caminhada em direção a essas possibilidades, sabendo que vão ter elementos que a gente não vai ter percebido. Vão ter sinais que vão escapar da nossa realidade. Mas será que é melhor a gente olhar para o futuro e reduzir a incerteza, ou simplesmente não olhar para o futuro? Né? Então, assim, quando a gente fala de estratégia, não tem como nós termos certeza de nada. Mas o que é a decisão estratégica, se não uma decisão em espaço de incerteza? Então, lidar com a incerteza é quase que a primeira condição de um decisor que olha para o futuro. Então, a combinação dessas metodologias, do Learning Environment Scanning e do Cones para o Futuro, que olha para cenários, não é saber o que vai acontecer, é reduzir em algum grau a incerteza, entendendo que é pelo processo contínuo, evolutivo e constante que eu vou avançando no futuro, sabendo que o futuro sempre vai sendo empurrado para frente, né? Quando a gente chega no futuro, ele não existe mais, porque ele já é o presente. Então, numa metáfora, quando a gente está usando o Google Maps ou o Waze, a gente vai recalculando a rota na medida em que a gente avança ou vai indo para outros lugares. E assim é com o nosso método. Ele reduz a incerteza, mas ele jamais dá declarações específicas e certas sobre o que vai acontecer. Porque se assim fosse, né, a gente poderia daí sim considerar a previsão, porque teria um futuro e era para lá que a gente ia caminhar. E a gente sabe que isso não é verdade. Então a gente usa a combinação dos métodos como uma ferramenta para nos orientar, mesmo em situação de incerteza. Fala, Carlos. No, yo quería complementar un poco eso que tú planteas, digamos, recordando que desarrollar procesos prospectivos en las organizaciones, voy a ponerme así por ahí, por las dudas, el micrófono no se escuche bien, requiere también un cambio cultural, ¿no? Muchas veces, todo lo que tiene que ver con aplicar perspectiva o inteligencia, no importa cómo lo pensemos, dentro de una organización pública o privada o dentro de un sector, requiere un cambio cultural. Y una de las cuestiones importantes de entender la perspectiva es que ella es sistemática. Raquel lo ha planteado durante toda su presentación, pero esa sistematicidad es lo que hace poder ir corrigiendo la ruta del GPS, trayendo acá su ejemplo, su analogía, relevante y irrelevante a sí mismo dentro de la perspectiva, que es lo que por ahí es digamos, podemos marcar una de las diferencias entre la planificación estratégica tradicional y la incorporación, perdón, de procesos prospectivos organizacionales, ¿no? Que tiene que ver con esto de la sistematicidad. Es un cambio también cultural, ¿no? Así que nada, quería complementar esa parte para el colega Lino. Gracias, Raquel, Carlos, Carmelo. Todos sabemos que alcanzar las metas de productividad son un reto extraordinariamente complejo, casi duplicar la productividad actual. Y una de las estrategias fundamentales que hemos asumido, y particularmente acá en España, es la digitalización de los procesos productivos. Y este ha sido un proceso interesante en el campo agronómico.
el cómo desarrollar todas las tecnologías y aprovechar todas las tecnologías de la cuarta revolución industrial para aumentar sistemáticamente la productividad. Acá una institución privada, la Fundación Cajamar, creó un observatorio de la digitalización de la agricultura española como un centro de precisión de las rutas y de los avances o de los frenos y retrocesos que también ocurren. A mí me gustaría pedirle al profesor García, que tiene una relación bien estrecha con Cajamar y con la plataforma Tierra, que nos hiciera un comentario sobre ese observatorio de la digitalización de la agricultura en España. ¿Está el doctor García disponible para que nos hiciera algún Sí, sí, comentario? no, sí, sí, estoy escuchándole sin problema y muy interesados. Muchas gracias. Bueno, el laboratorio está protagonizado justamente por el CEIGRAN, que es un centro de análisis, un centro mixto de análisis y de economía, bueno, no solo economía, de agronomía en general, mixto entre la universidad, el ministerio y las compañías de seguro, por todo el tema de gestión de riesgo y responde a una tradición que remonta a los años 80 del siglo pasado, que es cuando empezó las actividades de análisis y evaluación de los que luego formaron el, el CEIGRAN, preparando toda la adhesión a las comunidades europeas, en fin, toda una serie de... Y bueno, y ahora contamos con el apoyo de Cajamar. Cajamar es el principal banco agrícola que hay en España. Ya no es solo agrícola, pero sigue siendo agrícola y tiene un gran protagonismo presidido por un antiguo el actual presidente es un antiguo justamente del SEIGRAN también. Y bueno, pues llevamos con este observatorio, llevamos ya varios años y bueno, pues está construyendo una base muy, muy interesante y sólida, ¿no? Que nos permite tener los datos completos para hacer los análisis, que la sistemática exigen datos, la construcción de estas bases de datos es extremadamente costosa y complicada para que sean coherentes y el hecho de poder tener series históricas largas, pues es muy positivo. Eso es lo que le puedo decir para presentar el trabajo que hacemos en el observatorio. Muchísimas gracias, profesor. Pues Muchas gracias, Tomás. Bueno, no sé si hay algún otro comentario, reflexión, ya por la hora tenemos que ir cerrando. Bueno, nuevamente agradecemos a Raquel la buena predisposición para compartir sus conocimientos, experiencias en el día de hoy. Esta grabación va a quedar disponible en el repositorio de la capacitación, al igual que todos los materiales mencionados por Raquel, los enlaces y toda esa documentación. Bueno, Carmelo, ¿querés realizar el cierre? bueno, para mí esta ha sido una experiencia interesante y quiero en nombre de la Real Academia de la Ingeniería, de la Academia Venezolana de Ingeniería y del Centro de Estudios Prospectivos de Cuyo, agradecerle sinceramente a
todos los profesores que hemos tenido de alto nivel a lo largo de este mes de trabajo y cosechar el aprovechamiento que hemos hecho de este proceso. Estoy seguro que para cada una de las instituciones, de las universidades que están presentes acá, será de mucho interés decantar y aprovechar toda esta experiencia para ir en el camino en que estamos tratando de tener políticas mucho más coherentes, políticas mucho más factibles, políticas públicas que sean capaces realmente de transformar las realidades y no simplemente documentos tecnocráticos que se generan en algunos, también en algunos espacios. Creemos que este es un aporte importante tanto para no solo las administraciones, yo creo que fundamentalmente para los distintos actores que usualmente no tienen canales adecuados para verter sus puntos de vista, sus apreciaciones, sus consideraciones, y que existiendo algunas herramientas para lograrlo, esto nos permite facilitar los procesos, alcanzar, ser mucho más seguros en la obtención de resultados cuando nos trazamos unas metas, unos objetivos que sean realmente más allá de una fantasía, de una ilusión que se puede plantear en el presente, sino que sean realmente concreciones, resultados posibles, resultados que contribuyen a lo que es fundamentalmente toda esta acción. Y es, en primer lugar, en nuestro caso, pues el desarrollo del conjunto agroalimentario, pero conjunto con este objetivo, el tema de la disminución del hambre y el hambre cero como meta. Esto es un compromiso y esto es lo que hemos asumido en esta plataforma de cooperar entre todos los países iberoamericanos que tenemos la ventaja de podernos entender incluso entre Portugal y Brasil y Argentina y Chile, es decir, poder tener la posibilidad de interactuar independientemente de las pequeñas fallas, porque precisamente estamos aprovechando la ventaja de la lengua para la cooperación y para conseguir objetivos comunes. Así que por parte ya lo dije, la Real Academia de la Ingeniería y la Academia de Ingeniería de Venezuela, pues el agradecimiento por todo lo que ha sido adelante. A Javier particularmente, como guía, como doctor, como director general de esta plataforma, pues darle todo nuestro respaldo y nuestro reconocimiento. No más. Gracias, Carmelo. Bueno, también de mi parte agradecer la participación de todos, a los docentes, a quienes han participado activamente de todos estos encuentros y seguramente que nos veremos prontamente en nuevas actividades de la plataforma iberoamericana de prospectiva agrícola y alimentaria. Muchas gracias a todos y en el día de hoy en especial a Raquel. A Un ver, gran abrazo, saludos. a ver, Chau, chau. primero. Tchau, obrigada pela oportunidade.